Hoje nós vamos falar sobre como o crescimento exponencial da Wicca pelo mundo é um sintoma de evolução espiritual. Vamos lá ver? A gente, quando fala sobre as questões que estão ocorrendo no mundo, né? Crise climática, as guerras, às vezes até esse aparente retrocesso, né? Anti-ciência, anti-vacina, terraplanismo. A gente pensa, nossa, será que a gente está andando para trás? E aí a gente fala, a gente vê que existe um crescimento exponencial da Wicca nos últimos anos, né? É uma das religiões que está mais se expandindo. Ainda não chega a ser uma ameaça para as grandes religiões, mas é uma religião que está em franco processo de avanço, de crescimento. E essa questão a gente entende como não é apenas uma tendência isolada, né? Mas um sintoma de uma evolução maior, é um sinal. E que a nossa sociedade está começando a ficar desiludida em relação àquilo que as outras religiões oferecem, né? E isso também não vou falar a palavra coincide, porque afinal de contas a gente sabe que isso não existe, né? Mas é aquela coisa, a gente está caminhando por um processo de grandes mudanças, né? Influenciadas pelos aspectos astrológicos. Nos últimos anos, muitas pessoas têm se afastado das religiões tradicionais, né? Em busca de uma espiritualidade mais autêntica. A Wicca oferece essa possibilidade. A gente não tem uma espiritualidade baseada em livros escritos antigos que hoje não tem tanta... não repercutem, não ressoam com as pessoas, né? A vida das pessoas, né? As práticas também são muito formais e a gente, na Wicca, a gente tem uma coisa muito mais orgânica, mais ligada à natureza. Isso já por si só já é um grande chamado para essas pessoas, né? Um mundo cada vez mais urbanizado, a busca de uma reconexão com a terra, as pessoas falam assim, nossa, eu estou com problema com sono, eu estou com problema ciclo circadiano, né? O que é isso, né? A gente tem essa questão da luz, do celular, das telas, de modo geral, né? A gente tem essa claridade que não é natural e a gente simplesmente não relaxa porque nós somos seres da natureza e a desconexão da natureza faz com que muitos dos nossos atuais sintomas de doenças, de dificuldades, advêm dessa desconexão. Outro fator importante é a questão do empoderamento feminino. Já desde o finzinho do século passado, né, é uma tendência que é uma crescente. As mulheres, elas, tanto que existe o movimento de resistência hoje, né, de tentar retirar esses direitos tão arduamente conquistados, porque realmente as mulheres estão não só tomando espaços, mas elas estão tomando consciência, porque os espaços, logo no primeiro momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, era meio que natural, porque elas deram conta sozinhas enquanto os homens estavam na guerra, né? Então, elas não quiseram mais voltar para a sua condição de subserviência, mas ainda com pouca consciência. Né? Hoje não, hoje as mulheres elas têm a importância do papel e de ocupar espaços e de respeitar os seus aspectos femininos. Quando a gente fala aspectos femininos, às vezes eu entendo que muita gente pensa assim, então vamos vestir cor-de-rosa, usar salto alto, usar maquiagem. E não, gente, quando a gente fala do processo que a Wicca oferece, que é esse processo de você entender os ciclos da natureza, fluir com os ciclos da natureza. A ideia de fluir é uma ideia altamente feminina. Lidar com, perceber como as nuances, né, de mudanças nos humores das pessoas, do coletivo, em função das fases da lua, a questão de você perceber que você tem
momentos mais intuitivos de prestar atenção em sonhos, entender que existe mais coisa além do físico, da matéria, do racional, isso é respeitar os aspectos femininos da nossa natureza, e isso é um crescente. Além disso, né, ainda reforçando ainda mais essa questão do feminino, a questão de nós cultuarmos divindades femininas, né? Quer dizer, não existe uma hierarquia entre masculino e feminino no aspecto divino, né? E isso já foi logo no começo, lá nos anos 50, já foi um dos fatores que a Wicca já começou a ter um certo protagonismo, porque as mulheres que começaram a ter os movimentos feministas, elas percebiam que não dava para continuar numa religião em que a submissão, a sujeição era a regra, né? Além disso, a Wicca se distingue também por sua inclusividade, né? Não existe essa coisa de qual que é o bom, quem que é o preferido dos deuses, o que é certo, o que é o errado na vida, as escolhas, as naturezas das pessoas são respeitadas, né? E isso sempre também se tornou um local onde que as pessoas são bem recebidas, então elas têm esse acolhimento, esse senso de pertencimento, né? Além de tudo, a migração religiosa que estamos observando também, ela tem uma questão principalmente após a pandemia, porque é o seguinte, na pandemia, uma das coisas, além de ter aquela tripla conjunção, teve logo em seguida uma conjunção de Júpiter e Saturno, no comecinho do signo de Aquário, que vai determinar o próximo ciclo de 20 anos. E agora, em novembro, no final de novembro, a partir do dia 20, o Plutão ingressa definitivamente no signo de Aquário, então, que também fica por 20 anos. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente está entrando, ainda não seria o que a gente chamaria de era de Aquário, mas entrando numa influência aquariana muito forte. E Aquário, na última vez que teve essa influência tão forte de Plutão, causou revoluções, a Revolução Francesa, a independência americana, e os valores que permearam depois, por muitos séculos, a ideia de democracia, e mesmo a questão religiosa. E agora, então, vai ter de novo isso, né? É como se fosse um ressurgimento dessa ideia de valorização dos aspectos racionais e intelectuais, a ideia da ciência, a ideia da evolução, a ideia de evolução. Aquário não é um signo de adotar crenças pela tradição, aliás, é o contrário, né? O Aquário é o signo da inovação, e é uma inovação que vai valorizar a questão do convívio em grupo, não é mais a ideia de você, não, eu me dou bem, então Deus está comigo, né? E os outros então não estão bem, então é porque assim, não, a ideia é uma questão de a visão social, a perspectiva de que a ideia de uma prosperidade, de um desenvolvimento, não pode ser sem uma coisa sistêmica, porque você não está seguro numa sociedade em que concentra toda a riqueza e os outros não. Isso é muito Aquário, né? Aquário quer uma coisa que a ideia do coletivo crescendo junto. Além disso, a tecnologia é sempre assim, né? A tecnologia vai propiciar pela primeira vez que ela está em franco, não é mais ficção científica, né? Aliás, a ideia da ficção científica é bem uma ideia aquariana, e a gente está vivendo agora a ficção científica real, né? Então, a ideia de que hoje a gente vai ter, vem cá, vem, a gente vai ter cada vez uma tendência maior a que o trabalho braçal, o trabalho físico, né, vai ficar cada vez mais
substituído por máquinas, por inteligência artificial, e a gente nem imagina o quanto mais isso vai adiante. E isso vai trazer a volta da ideia do humanismo, né? Quer dizer, a gente tem que começar a pensar, tá, e o ser humano? E o ser humano, e aí a gente tem que pensar, e o que a gente está fazendo com esse planeta, o que está fazendo. Tudo isso são ideais que têm a ver com Aquário, né? Então, a crescente popularidade está ligado também à rejeição dos dogmas e estruturas tradicionais. As pessoas estão buscando uma espiritualidade que traga mais independência, né? Uma espiritualidade que você não tenha que ficar ouvindo as versões recontadas por pessoas que às vezes não são tão idôneas assim, né? Mas assim, não quer dizer que não vai existir uma espiritualidade, tá? Porque a espiritualidade é uma coisa inerente, ela só vai ser algo que vai ser renovado, vai ser diferente. E a Wicca, hoje, ela está crescendo justamente porque ela está oferecendo isso, né? As crenças, elas vão ter uma base na experiência, né? Então, as pessoas não vão mais ter que acreditar numa coisa sem ter experimentado, ter uma experiência real daquilo, né? E outra coisa também é a questão ecológica. Isso, então, eu acho que é uma das que vai pesar, porque hoje não tem quem não esteja percebendo que estão acontecendo mudanças climáticas, né? Lugar que chovia não chove, lugar que nunca choveu está chovendo, está alagando, um calor astronômico, enfim. Vai começar a existir locais que vão ter secas, que vai ter locais que normalmente eram férteis, né, vão perder essa fertilidade. Então, assim, a gente está para viver grandes mudanças climáticas e a Terra está exigindo que você olhe para ela, né? Então, a ideia de que multiplicai-vos e você tem a terra para você dominar, as bestas e não sei o quê, tudo isso, gente, vai começar a ter que ser repensado. Repensado, e isso tem tudo a ver com a Wicca. Além disso, os wiccanos, eles têm uma tendência a um certo ativismo, um ativismo que não é necessariamente panfletário, a gente não sai pregando, não sai atrás das pessoas, mas a gente pratica aquilo que a gente acredita e fica sendo exemplo, né? Então, de repente, são coisas que as pessoas vão começar a olhar para os nossos estilos de vida, que são mais soltos, mais leves, mais alegres, né? Enfim. Estão gostando dos nossos vídeos? Espero que sim. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa algum comentário. É interessante que vocês façam, nem que seja um emoji, gente, para dar um incentivo para o canal estar mais destacado no YouTube. E sugestões de pauta. Estou sentindo falta de pessoas dando sugestões de pauta. Eu sempre tenho cumprido os pedidos de vocês, tá? Até semana que vem, então.